Bom, a gente está falando de ano novo, vida nova e vamos saber como é que a sociedade está nesse ano que começa. 2020, 20 anos depois do novo século, um quarto de século, já vivemos tudo isso. E o que mudou, o que muda? E o que pode mudar? Assim, lembrando também que esse ano também é tempo de eleição. Aliás, para mim, no meu entendimento, as mais importantes, as fundamentais eleições municipais. Vamos receber agora o Alan Veiga, nosso sociólogo, já está conosco. Alan, seja muito bem-vindo, Alan. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Feliz 2020, feliz dia 1º de janeiro para você. Igualmente para o senhor também. Agora, Alan, me diga, o que a gente evoluiu? Eu fico pensando, né? Quanto tempo o tempo passa, mas ou somos nós que passamos, é o tempo que passa, enfim. Houve uma evolução nessa sociedade, nos tempos que nós vivemos, podemos afirmar isso? Então, a gente costuma dizer na sociologia que a sociedade ela é muito dinâmica, né? Então, ela sempre está em transformação. Sempre temos aí movimentos, e muitas vezes movimentos pendulares. Então, por exemplo, esse ano, né, que a gente já está encerrando, nós tivemos aí algumas reacomodações, algumas reestruturações no campo da política, no campo da educação. E é evidente que isso está sempre sendo colocado à prova. Se aquela modificação, aquela transformação, aquela reacomodação, ela vai realmente trazer algum benefício para a sociedade, se ela não vai. Então, são momentos, muitas vezes, que a gente precisa aguardar. Eu considero que a gente está vivendo hoje, no Brasil, sobretudo, em Sergipe também, um momento desse, de reacomodações, de reestruturação. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, é possível pensar dessa forma, mas a gente tem que aguardar alguns resultados. E, por exemplo, na política, né, nós tivemos uma mudança, o pêndulo, ele balançou de um lado para o outro, né, na política nacional, sim, como também numa política, no modo geral, em todos os estados e municípios. A gente precisa aguardar, né, mais tempo, dar um tempo maior, para que saibamos o que é que de fato isso vai nos trazer. A gente, por enquanto, a gente tem uma certeza, houve mudança, mas essa mudança ela é apenas de nomenclatura ideológica ou ela tem alguma coisa a oferecer para a sociedade como um todo? Então, é preciso que a gente realmente pense e aguarde, mas logicamente que esse aguardar não é de forma passiva. Entendo. É uma forma ativa, você tem que trazer algum ponto de vista seu. E só para completar, esse ponto de vista que a gente tem muitas vezes, infelizmente, é sem fundamento. E aí corrobora com aquilo que o senhor estava falando anteriormente, né, do que muitas vezes as pessoas elas se colocam sem nenhuma fundamentação. E é preciso se fundamentar para ter uma opinião. Uma opinião precisa ser fundamentada, não pode ser uma opinião porque eu quero dizer assim. Precisa ter um fundamento. Então é sempre bom que você emita uma opinião fundamentada, participe do debate, mas de forma fundamentada. E você veja que você estava falando aqui, eu estava pensando exatamente nisso, sociologicamente falando, dentro da sua área, Ivan. Por que tamanha agressividade? E o que eu percebo, assim, são duas questões interessantes. Primeiro, não é crítica não, mas constatação. O nível político, ele baixou, ele foi ladeira abaixo. Os agentes políticos, eles regrediram demais. Nós tínhamos nos anos 70, 80, 90, grandes personalidades, fortes personalidades, gestores competentes, preparados. Eu não sei o que aconteceu. Realmente eu não sei o que aconteceu, mas eu percebo que há um desnível muito grande, desnível intelectual, desnível até, eu diria até espiritual, e no aspecto coletivo também as pessoas estão excessivamente agressivas e muito críticas. Será que é só o advento da tecnologia ou sociologicamente há um outro componente nesta mudança tão radical? Olha, de fato a tecnologia, como ela... A gente às vezes tem mania de dizer assim, a internet está trazendo novidades. E de fato é uma novidade, mas é bom lembrar que a tecnologia sempre existiu. A gente saiu de uma situação em que escrevia nas paredes, nas pedras, e fomos para escrever no papel. Então isso é uma tecnologia, a gente avançou nesse momento. E aí nesse momento teve algumas situações que alteraram e que a sociedade teve que saber lidar, né? As engrenagens elas vão se adaptando. Hoje, quando a gente está usando muito mais a internet, quando a internet está popularizada, né, as pessoas têm muito acesso à internet, os smartphones, então as pessoas ainda estão se acostumando. Esse é um momento desse tipo de mudança.
de uma sociedade que não tinha um acesso à internet e a internet na palma da mão, para um momento em que todo mundo, até uma criança, tem acesso a isso. Obviamente que, como todo um processo de modificação, de mudança, é preciso se estabelecer ali padrões, e aí tem que ter leis, regras, condutas morais que têm que ser estabelecidas, e aí a gente vai, aos poucos, a gente vai colocando essas pontuações. Mas, no entanto, eu até acredito nisso que o senhor colocou, relativo a que descemos um pouco o nível, do muito nível. Mas penso eu que muitas vezes a gente está vendo mais. Como a internet deu essa possibilidade, né? Revela-se mais. Exato, a gente está conseguindo enxergar isso. Logicamente que eu não estou aqui dizendo que somos uma sociedade de pessoas ignorantes, não, jamais. Mas é porque algumas situações a gente não via, porque ficava no âmbito da família, ficava no âmbito do privado. E hoje, com a internet, a gente se revela. A gente até quer se revelar, né? É outra coisa interessante, né? Antes, a gente fazia questão de se privar, de se recolher no âmbito de sua casa, do seu lar. Hoje não, hoje você posta uma foto e mostra onde você está, enfim. Então eu acho que isso tem muito relativo, tem muita razão o que o senhor fala, mas tem que ver a causa. E a causa eu penso que tem relação com isso, entendeu? E talvez fosse assim também um olhar mais generoso, porque sabe uma coisa que eu observo? Eu venho de outras gerações, enfim, eu consumia muito jornal. Eu lia, em média, até por ser jornalista, 3 jornais por dia. Sim. O que eu fazia, Ivan? Eu andava com os jornais debaixo do braço o tempo todo. E eu lia o tempo todo. Da mesma maneira, como mostra assim, fotos assim, olha, tá todo mundo olhando por smartphone. No smartphone, eu acesso os portais jornalísticos. Exatamente. Então, continua do mesmo jeito. Eu pegava um ônibus e eu abria o jornal. Eu ia num banco de praça, eu abria o jornal. Exatamente. Eu estava em casa e eu abria o jornal. É a mesma coisa. Mudou a tecnologia. As práticas são as mesmas. Logicamente que com uma tecnologia diferenciada, que agora é o smartphone, não é mais o jornal. Mas a tecnologia, ela mudou, mas as práticas são muito parecidas. Vamos deixar o preconceito de lado. Isso, continuamos exatamente. Tendo as mesmas atitudes, Exato. Porém com outros meios. Quer ver uma coisa que também eu gosto muito de comparar? A fake news. Fofoca e fake news. Logicamente que a gente sabe que a fake news ela tem uma abrangência muito maior, muito mais rápida, maior, né? Mas fofoca e fake news, se você observar a rigor, elas têm a mesma intencionalidade, né? É fazer uma fofoca, né? Dizer algo sobre alguém com a intenção de deturpar a imagem da pessoa. Então, mudou-se a tecnologia, mas as atividades e as práticas são muito parecidas, né? Mas vamos mudar agora em 2020. Vamos mudar. Agradecendo a sua presença, Ivan. Muito Feliz obrigado. 2020, muito obrigado pela presença. Ok, muito obrigado, querido.